Pessoal, lá, hoje a aula, então, a gente vai fazer de revisão, né, de resolução de exercícios. Vamos começar lá com a física C, então. Comecinho da nossa apostila, potencial elétrico, trabalho. Vamos voltar lá naquelas atividades que a gente praticamente já resolvemos todas, tá? Voltem lá na apostila de vocês, então. Dessas atividades, ontem ninguém me mandou nenhuma dúvida. Eu quero saber agora de vocês, se vocês têm dúvida em alguma daquelas atividades ali. Da aula 9 da física C. Alguma dúvida ali numa dessas questões? Sim, não, talvez, quem sabe? Mais ou menos. Deem uma olhada. Deem uma olhada, porque isso vai estar na nossa P2 semana que vem, tá? Então, deem uma olhadinha lá. Aula 9 da física C, que é o potencial elétrico, né? A parte do potencial elétrico, trabalho, né? O trabalho elétrico, e o campo elétrico uniforme, as cargas largadas ali dentro do campo elétrico uniforme, em movimento das cargas. Me digam, dou um tempinho para vocês olharem, as que a gente resolveu, acho que quase todas. E bom dia, Luiz Carlos. E eu quero saber se vocês têm aí alguma dúvida em alguma delas, dessa parte. Podem falar, não tem problema nenhum, tá? Dessa parte não tem nada? E da aula 10 da física C, que é continuação desse conteúdo, que é uma parte mais teórica. Tem alguma dúvida aí? Essas duas aulas, acredito que a gente... Oi? Pode falar. Na 9.10 da aula 9 da 5C, podia resolver? Posso sim, 9.10. Cadê ela? Aqui. Posso sim. Deixa eu pegar ela aqui, eu vou puxar para o quadro para a gente não se perder. 9.10. Posso sim. Achei. Aqui. Vou passar para o quadro e vou compartilhar o quadro. Eu estou sentada lá embaixo na minha cadeira. Deixa eu ajeitar aqui. E vou compartilhar nosso quadro. Então, tá ok? Todo mundo vendo o quadro direitinho? Sim. Então diz o seguinte, ó. Uma carga elétrica positiva Q, então essa aqui é uma carga elétrica positiva, gera um campo elétrico à sua volta. Duas superfícies equipotenciais, então lembrando que superfícies equipotenciais são aquelas que o potencial elétrico vai ser o mesmo em qualquer ponto. E o percurso, duas superfícies equipotenciais e o percurso de uma carga elétrica Qzinho, Q igual a 2 vezes 10 na menos 6 coulomb, que se desloca de A para B, estão representadas na figura. O trabalho realizado pelo campo elétrico de Q sobre a carga Qzinho nesse deslocamento vale quanto em joules. O trabalho, ele não depende do deslocamento da carga, tá? Ele depende da carga e da diferença de potencial. Então, se a carga tivesse vindo de A diretamente para cá, ó, tá? O trabalho é exatamente o mesmo. Reto para cá, ou fazer uma minhoca para cá, ou se ele tivesse vindo aqui para baixo, tá? Não importa, porque o potencial elétrico em toda essa curva aqui é o mesmo. Então, o trabalho da força elétrica, ele é a carga multiplicado pela diferença de potencial.
do potencial de A menos o potencial de B. Então, nós temos aqui, ó, que a carga é 2 vezes 10 na menos 6. O potencial de A é 5 e o potencial de B é 3. Então, nós vamos ter que o trabalho vai ser 2 vezes 10 na menos 6 vezes 2. O nosso trabalho é 4 vezes 10 na menos 6 joules. Aqui está o nosso trabalhinho. Entenderam? Aplicação da fórmula, então, do trabalho da força elétrica. Aqui, letra Professora, A. Oi? aí no caso, para saber se ele é positivo ou negativo, eu teria que olhar o deslocamento, certo? E Tipo, é que o positivo e o negativo vai dar aqui, ó, na tua conta, né? O teu positivo e o teu negativo vai dar daqui, ó. Nessa conta aqui. Vai acabar dando o resultado positivo ou negativo. Se fosse o trabalho para ir, por exemplo, esse aqui é o trabalho de A para B, tá? Se fosse o trabalho de B para A, deixa eu só aceitar alguém que entrou aqui. Se fosse o trabalho de B para A, aí seria diferente. Porque o trabalho de B para A seria para ele ir desse potencial menor para um potencial maior. Aí ficaria, ó, 2 vezes 10 na menos 6, e aqui seria 3 menos 5. Aí aqui que dá o sinal negativo. Trabalho de B para A, então, ficaria 2 vezes 10 na menos 6, e aqui vezes menos 2. Aí sim, fica negativo, tá? É ali no parênteses, na conta que acaba dando o sinal. Depende da trajetória dele, sim, daí. Que é um trabalho que seria contrário ao natural dessa carga, sabe? Então, tá aqui, entendi. Obrigado. tá? Alguma outra aqui, pessoal? Dessa parte do conteúdo? Tá mudo? Não estava me ouvindo? Ah, que susto. Eu pensei, ué, como é que pode? Né? Tem alguém me ouvindo? Alguma outra dessa parte aqui? A 9.14. Deixa eu ver. 9.14. Tá, eu vou trazer ela para o quadro também, que ela é uma análise de pontos. Vamos ver. A 9.14, pessoal, ó, diz o seguinte, ó, a figura mostra duas partículas carregadas localizadas nos pontos F e G com cargas mais Q e menos Q em repouso. Considerando que essas distâncias são todas iguais, né? Essa distância de A até D, assim como de A até C, essas distâncias são todas iguais. Valem 2 metros. Eles querem saber onde o potencial elétrico é nulo. Então, como uma carga é positiva e a outra carga é negativa, para o potencial elétrico ser nulo, a gente tem que lembrar assim, ó, que potencial elétrico é K, Q sobre D. Então, um potencial vai ter que ser positivo e o outro negativo, de mesmo valor, para eles se anularem. Então, para ele ser nulo, o K sempre vai ser o mesmo. O Q tem que ter a mesma intensidade, porém sinais contrários. O Q tem a mesma intensidade e sinais contrários. E a distância tem que ser a mesma entre essas duas cargas aqui, ó, do ponto que a gente vai analisar. Senão a gente não tem como anular esses dois potenciais. Então, quais desses 5 pontos estão a uma mesma distância de F e de G?
Tem que ter EAD. EAD, exatamente. Então, somente os pontos A, D e A. É a letra B. Tem que olhar para a formulazinha do que está dependendo o potencial. Tá? Para eles se anularem, vai ter que ser uma mesma distância, um positivo e outro negativo. Entenderam? Sim. Isso é um dos conceitos de potencial. Alguma outra? Tem a 16 era um pouquinho longa, a gente analisou ela toda também. Eu tenho a 19 aqui, que ela era um pouquinho complicadinha, eu acho. Eu fiz ela já, mas eu posso trabalhar ela de novo. Pode ser. Eu vou fazer a 19. Eu lembro que quando a gente trabalhou, eu fiz a 19, tive que pensar um pouquinho que ela estava um pouco complicada para a gente. Aqui. Vamos lá. A 19. Uma partícula de carga 2 vezes 10 na menos 9 é colocada entre duas placas condutoras paralelas e muito extensas, separadas entre si pela distância de 4 milímetros. É mantida uma diferença de potencial de 20 volts entre as placas. Determine o trabalho realizado pela força eletrostática para mover a partícula do ponto A ao ponto B. Então, primeira coisa, aqui a gente encontra o campo elétrico. Primeira coisa, a gente vai ter que encontrar o campo elétrico aqui. Usando a formulazinha da diferença de potencial, é igual ao campo elétrico vezes a distância. Então, o campo elétrico, a diferença de potencial entre as placas é 20, porque o campo elétrico ele é o mesmo aqui, que vai estar passando em toda a placa. Vezes a distância entre as placas, que é 4 milímetros, é 4 vezes 10 na menos 3. Resolvendo isso aqui, eu vou ter 20 dividido por 4 vezes 10 na menos 3. Esse campo elétrico vai ficar 5, e esse 10 na menos 3 sobe 10 na 3, unidade de campo elétrico, Newton por Coulomb. Bom, depois de achar o campo elétrico, eu consigo encontrar a diferença de potencial entre A e B, porque eu preciso dessa diferença de potencial aqui para poder encontrar o trabalho. Então, agora a gente vai achar a diferença de potencial entre A e B. Essa diferença de potencial é o campo elétrico vezes a distância de A e B. Então, a diferença de potencial de A e B, deixa eu só aceitar aqui. A diferença de potencial entre A e B vai ser o campo elétrico que a gente acabou de encontrar, que é 5 vezes 10 na 3, vezes a distância de A e B, que é x, aqui, que eles deram no problema, que é 2 vezes 10 na menos 3. Eu já transformei direto aqui em metros, tá? Então, a diferença de potencial de A para B vai ficar esse 10 na 3 com esse aqui, elimina, e eu vou encontrar aqui 10 volts. Agora a gente pode finalmente ir para o trabalho, então, de A para B. O trabalho de A para B é a carga vezes a diferença de potencial. É isso aqui. O trabalho de A para B vai ser a carga, que é 2 vezes 10 na 19, menos 9, 19, vezes 10. Então, o trabalho de A para B vai ficar 2 vezes 10 na menos 8. Fechou. Joules.
Então, essa aqui tinha uns pensamentos um pouco mais longe para fazer. Como eu comecei raciocinando essa questão? Eu fui direto para a fórmula do trabalho de A para B, tá? Primeira coisa que eu pensei quando eu fui resolver essa questão foi isso aqui, ó. Eu vim para essa fórmula aqui, ó. Tá? Quero saber o trabalho de A para B. Então, eu peguei ali e escrevi a fórmula do trabalho de A para B. Trabalho de A para B vai ser o quê? Vai ser a carga e a diferença de potencial. Tá, ok, a carga eu tinha, mas eu não tinha diferença de potencial. Eu precisaria dessa diferença de potencial. Tá, como eu vou encontrar essa diferença de potencial? Bom, o que eu tenho no meu problema? Eu tenho a diferença de potencial entre as duas placas e a distância entre as duas placas. São os dois dados que eu tenho. Bom, com isso aqui, lembro dessa equaçãozinha, dessa funçãozinha aqui, e eu consigo achar o campo. Se eu acho o campo, eu uso essa equação de novo, só que aí com a distância entre A e B, e com isso aí eu já consigo, então, pegar e encontrar a diferença de potencial. Tá? Aí que eu cheguei aqui. Ela é um pouquinho mais elaborada, um pouco mais trabalhosa para a gente fazer. Eu até acho ela uma questão de nível mais difícil para vestibular também, né? Porque tem que usar 2 vezes a mesma fórmula, essas coisas assim, a gente já tem um raciocínio um pouco mais trabalhoso. Nossa, o meu Google fica me respondendo o tempo inteiro aqui do lado. Entenderam? Vamos então para física, para outra parte, para aula 10? Aula 10, então. Equilíbrio eletrostático. Gaiola de Faraday, né? Blindagem eletrostática, para-raios. Lembram dessas teorias todas? Essa parte aqui é bem teórica, poder das pontas. Lembram que as cargas elétricas elas têm tendência a ficar sempre nas pontas, né? No interior de uma esfera nós não temos passagem, nós não temos cargas elétricas em movimento, nós temos potencial elétrico, mas nós não temos passagem de cargas. Então, o campo elétrico no interior de uma esfera é nulo, mas tem potencial elétrico. Não vai ter diferença de potencial elétrico, tá? Nós temos ali várias questões que são teóricas. As teóricas são um pouco mais tranquilas para a gente resolver, né? Tem alguma dúvida aí em alguma teórica? De repente que a gente possa... Qual? A questão 14, professora. A 14? Porque ela dá uma explicação um pouco diferente do porquê que não ocorre nada com o cientista na gaiola de Faraday. Geralmente se fala que é porque o campo elétrico é nulo, aqui ele fala de potencial. Que foi exatamente o que eu acabei de falar, né? Porque diz o seguinte, fala da gaiola de Faraday, eu vou pegar ela aqui para quem não tem apostila saber do que a gente está falando também, né? Como eu acabei de falar, no interior, né, de uma esfera, que é gaiola de Faraday nada mais é do que uma esfera, só que ela é quadrada, né? Aí se os professores de matemática me escutam eu falando uma esfera quadrada. Ai, meu Deus. Mas a gente considera o mesmo princípio, tá? Então, eita, uma esfera quadrada, essa foi forte. Então, aqui nós temos assim, fala da gaiola de Faraday, né? E, então, pede para a gente dizer qual que é a afirmativa. O cientista nada sofreu, pois o potencial da gaiola era menor que o do seu corpo. Como eu disse para vocês agora, dentro dessa esfera, Faraday, dentro de uma esfera condutora ou dentro, né, da gaiola aqui, o que acontece? Não era esse comando. Esse comando. Dentro aqui, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter campo elétrico nulo, porque a gente não tem movimentos de cargas, mas nós temos potencial elétrico diferente de zero, só que nós não temos diferença de potencial. Por exemplo, diferença de potencial é nulo, mas o potencial elétrico nós temos.
Então, quer dizer que o potencial do corpo do cientista é o mesmo que o da gaiola, porque aqui dentro, ó, o campo elétrico é nulo, nós não temos diferença de potencial, mas temos sim um potencial elétrico, tá? Então, olha só, o cientista nada sofreu, pois o potencial da gaiola era menor que o do seu corpo? Não. O cientista nada sofreu, pois o potencial de seu corpo era o mesmo que o da gaiola. É essa a alternativa aqui. Mesmo que o cientista houvesse tocado no solo, nada sofreria, pois o potencial de seu corpo era o mesmo que o do solo. Não. O cientista levou o choque? Não. A gaiola não fica eletrizada enquanto o cientista estiver dentro da gaiola? Não, também não. Então, é a letra B, porque fala do potencial, tá? Então, isso aqui é um detalhezinho que é bom a gente Ô, professora, gravar. Oi? Pode perguntar. como que eu sei que o potencial do cientista é o mesmo do potencial dentro da gaiola? Porque tudo dentro da gaiola fica em equilíbrio eletrostático. Tudo. No momento que ele entra, ele vai entrar em equilíbrio eletrostático com a gaiola. Assim. No momento que entra lá, as cargas dele já vão entrar em equilíbrio eletrostático com a gaiola. Tá? Tudo tende a ficar em equilíbrio. Tudo tende a ficar em equilíbrio. Tudo. Tá? Então, ele entrou na gaiola, ele vai entrar em equilíbrio eletrostático com a gaiola. Ok? Aí vai ficar com o mesmo potencial. Não vai ter movimentação de cargas ali. Mais alguma dessa parte aqui? Acho que essa parte aqui é bem tranquila até. Mais alguma? Senão vamos partir para a física D. Tranquilo aí? Então vamos para a física D. Vamos lá, vamos pegar outra apostila. Vamos para a física D. Vamos lá, vamos para a parte do efeito fotoelétrico, aquelas coisas mais modernas da física, né? Então vamos ver aqui. Física D, aula 9, efeito fotoelétrico, essa parte toda aqui. Dessa aula aqui, eu tive uma pergunta a respeito da questão 14 e da 20, tá? Eu tenho essas duas por fazer. Alguém tem alguma dúvida numa questão anterior a 14? A questão 10. Questão 10. Deixa eu pegar essa apostila aqui. Física D. Questão 10. Aqui. Copiar e fechar. Vamos lá. Aqui. Considere as seguintes afirmações a respeito da natureza das ondas e da forma como elas se propagam. Onde daí diz o seguinte: primeiro, ondas mecânicas consistem em oscilações da densidade do meio em que se transmitem. Isso está correto, tá? Porque ondas mecânicas, elas se movimentam empurrando as partículas do meio. Então, são oscilações da densidade. Elas vão comprimir o meio e vão rarefazer, né? Elas vão fazer compressões e rarefações do meio. Então, elas vão oscilando essa densidade do meio em que se transmitem e podem se propagar no vácuo. Tá aqui o erro, ó. Onda mecânica não se propaga no vácuo, porque se ela depende da densidade do meio, o vácuo não tem densidade, essa aqui já está falsa. Microondas, luz visível e raio-x são ondas eletromagnéticas, tá ok, e se propagam tanto no vácuo como em meios materiais. Tá correta essa aqui.
Verdadeiro. Sob condições adequadas, um feixe de elétrons apresenta propriedades ondulatórias, conhecidas como ondas de matéria. É verdade também, isso aqui é uma parte do efeito fotoelétrico, tá? Porque o feixe de elétrons, ele tem tanto propriedades corpuscular, né, que são os fótons, e também vai ter a propriedade ondulatória. Então, esse aqui é verdadeiro. É a letra D, Ô, professora, que é a 2 e a 3. Oi? nessa letra 3, essas ondas de matéria só ocorrem com elétrons, quando eles são Com a feixes de luz. elétrons. Isso mesmo. Não ocorre com mais nada. Não, é porque a gente está falando da parte da luz, do efeito fotoelétrico, no momento em que os fótons da luz arrancam os elétrons, então ele faz aquela parte da dualidade, sabe? Todo aquele estudo. Então é conhecido como ondas de matéria, tá? Tá. Essa parte tem algumas coisas às vezes, que ficam bem confusas para a gente, mas é por aí que a gente tem que ir no pensamento, sabe? Alguma outra antes da 14? Uma coisa que vocês têm que lembrar aqui, ó, que mata muita questão, é que a energia, tá? A energia, ela é proporcional à frequência da onda que a gente está falando. Então, quanto maior a frequência, maior a energia que essa onda vai ter, tá? Isso é muito importante para a gente saber. E lembrar também que no mesmo meio, a velocidade daquela onda sempre é a mesma, tá? Então, a característica das ondas no meio, isso é sempre muito bom a gente saber nessa parte aqui do conteúdo. Naquele videozinho, até eles usavam tamanhos de letra, eles faziam assim, uma frequência maior, uma frequência menor, eles iam fazendo assim, aumentando a letra para demonstrar que a frequência era maior ou menor. Mais alguma antes da 14? Senão eu vou para 14 então. A 14, ela é teórica, e é uma questão de análise e também para a gente lembrar dessa parte das frequências, tá? Vamos ver aqui a 14. Vamos ver essa 14. Federal do Rio Grande do Sul. Aqui, ó. A 14, então, diz o seguinte. A tabela mostra as frequências F de 3 ondas eletromagnéticas que se propagam no vácuo. Comparando essas 3 ondas, verifica-se que a energia de um fóton associado à onda X é maior do que a energia de um fóton associado à onda Y. Então, vamos primeiro olhar essas 3 energias aqui que a gente tem. Vamos ver as frequências, ó. Quem tem maior frequência? O X, né? O X tem a maior frequência. Então, a frequência de X é a maior. Depois vem a frequência de Y. E, por fim, vem a frequência de Z. Isso quer dizer, isso aqui implica que a energia de X vai ser maior que a energia de Y, que vai ser maior que a energia de Z. E aí a gente começa a ler nossas alternativas, ó. A energia de um fóton associado à onda X é maior do que a energia de um fóton associado à onda Y. Tá aqui, correta. Aí vamos olhar as outras, vamos tirar as outras, ó. O comprimento da onda Y é igual ao dobro da onda Z. Não necessariamente, né, pessoal, porque vai depender de quanto for a velocidade delas. Mesmo elas sendo ondas eletromagnéticas aqui que se propagam no vácuo, a gente não pode afirmar de cara isso aqui, tá? A gente não pode afirmar isso
prontamente, a gente tem que verificar mais coisas. Aqui, a onda Z estão associados os fótons de maior energia. Não, é a de menor energia, tem a menor frequência. A energia do fóton associada à onda X é igual à associada à onda Y. Não é igual, é maior. As três ondas possuem o mesmo comprimento de onda. Não tem como, porque elas estão com frequências diferentes, então elas vão ter que ter comprimentos de ondas diferentes. Tá? Aqui, então, correta é a letra A. Tá? Entenderam? Sim. Ok. Peraí que trancou minha caneta. Tranquei minha caneta no teclado. A outra, então, que foi pedido foi a 20, mas tem alguma outra entre meio aqui que vocês queiram resolver antes da 20? Conseguiram fazer as de cálculo ali, tipo a 15? Que aí eu pulo para 20. A 20 é a questão aberta. Aí eu pedalei para fazer essa 20, eu não sabia onde é que estava meu erro, tá? Não sei se alguém de vocês fez e fechou certinha a resposta, que eu não conseguia fechar a resposta aqui. Eu fiz de 1,95. Não, é Aí eu tive. exatamente 2. Aí que tá. Então. Pois é que eu não estava conseguindo fechar porque eu não estava achando o eletrovolt, sabe? Não achava o tal do eletrovolt. E foi aí que eu errei. Então vamos lá. O césio metálico tem uma função trabalho potencial de superfície de 1,8 elétron-volt. Elétron-volt é uma medida, tá? É uma unidade de medida. Não é do sistema internacional. Qual a energia cinética máxima dos elétrons em elétron-volt? Então, eles estão pedindo nessa unidade de medida aqui, não em joule, que escapam da superfície do metal quando ele é iluminado com luz ultravioleta de comprimento de onda igual a 327 nanômetros. E aqui eles dão todos os dados. Bom, a nossa fórmula aqui, ela é a seguinte, ó. A energia, né, nós temos aqui a energia que ele tem é igual a essa função trabalho, que é o φ, mais a energia cinética máxima, tá? Nós temos essa equação aqui. Lembrando que essa energia aqui, aquela energia, ela é, eu nunca me lembro dessas fórmulas, é H vezes a frequência. Esse H é a constante de Planck, que eles estão dando aqui, ó. Então, a primeira coisa, ó, nós temos a função trabalho, né? A função trabalho está aqui, função trabalho nós temos, que é 1,8 elétron-volt. Nós temos a velocidade da luz, né, que eles deram, C, 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. A gente tem a constante de Planck ali e temos o comprimento de onda, que é 327 nanômetros. Nano é 10 na menos 9 metros. Tá. A gente precisa a frequência. Se a gente não tiver a frequência, a gente não consegue encontrar a energia. Se a gente não tiver essa energia, a gente não tem como usar essa primeira fórmula aqui. Então, seguindo todo esse nosso raciocínio, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar a frequência. Pela formulazinha lá bem antiga, ó, vem lamber ferida. Esse V é o C, que é a velocidade da luz, 3 vezes 10 na 8, igual 327 vezes 10 na menos 9.
Pessoal, aqui eu vou aconselhar usar a calculadora, porque as contas vão dar números quebrados, tá? Então, 3 vezes 10 na 8, dividido por 327 vezes 10 na menos 9. Isso vai dar a nossa frequência. Se a gente for fazer essa divisão, nós vamos encontrar, deixa eu fazer ela de novo para conferir, 327 vai dar 0,00, vou botar 91 vezes 10, e eu vou acabar somando esses dois aqui, na 17. Vou ajeitar essa notação científica aqui, vai ficar 9,1 vezes 10 na 14. Tá, eu tenho a frequência. Então, agora eu venho para cá. A energia, então, vai ser... Nossa, meu E saiu todo torto. A constante de Planck, 6,63 vezes 10 na menos 34 vezes 9,1, deixa eu separar aqui. 9,1 vezes 10 na 14. Então, essa energia vai ser, vamos fazer as contas, 9,1 vezes 6,63. Isso aqui vai dar 60,3 vezes 10 na menos 20. Eu vou arrumar isso aqui e vou deixar isso aqui como 6,03 vezes 10 na menos 19. Tá. Chegando nesse valor aqui, deixa eu só ver se fechou direitinho meus valores aqui. Isso aqui, pessoal, deveria ter dado 6,1. Tá, tudo bem. Isso aqui está em joule. Isso aqui está em joule. E aqui, ó, a unidade de medida que eu tenho do trabalho é elétron-volt. Como eu vou transformar esse joule para elétron-volt? Porque eu quero a energia cinética em eletronvolt. Então, para eu transformar esse joule aqui para elétron-volt, deixa eu só pegar Tem que dividir, né? Uhum. Por 1,6 vezes 10 Por na menos 1,6. 19. Eu vou acabar fazendo arredondamento. Então, eu divido isso aqui, vou pegar 6,03 vezes 10 na menos 19 e divido por 1,6 vezes 10 na menos 19. Esse e esse eu corto. 6,03 dividido por 1,6, eu vou ter essa energia, então, valendo 3,76. Que eu vou arredondar isso aqui para 3,8, tá? É porque eu já venho arredondando desde aqui da frequência, então eu vou subir aqui um pouquinho. Elétron-volt. Agora, eu venho aqui para essa terceira e vou ficar, então, com 3,8 igual a 1,8 mais essa energia cinética máxima, que é o que a gente quer encontrar. Então, 3,8 menos 1,8 vai ser a nossa energia cinética máxima, que vai dar 2. 2 elétron-volt. Aí eu quebrei minha cabeça porque eu não estava transformando em eletronvolt, né? Não fechado. Professora, Diga. eu acabei não arredondando, deu 1,95, mas eu fiz tudo em joule e no final que eu passei para eletronvolt. Mas daí deu 1,95? É por causa dos Isso. arredondamentos, né? Isso. Uhum. Eu aqui, no que eu fiz aqui, eu fiz direto, eu usei a fórmula dessa forma aqui, ó. Eu usei a fórmula. Eu peguei a fórmula da energia, né? Que é E igual ao trabalho mais a energia cinética, e eu coloquei aqui, ó. Eu fiz assim,
Eu fiz H, eu botei C sobre lambda, que é a frequência, né? Eu fiz assim, eu fiz direto ela aqui. E fazendo diretão, assim, essa conta aqui, fazendo direto, dá exatamente, dá bem exato. E eu acabei fazendo ela dessa forma. Quando eu fiz dessa forma, eu consegui fazer ela, deu bem exato, bem certinho. Não sei, é arredondamentos, né? Como ela não tem alternativas, eu não sei dizer para vocês se ela teria alternativas próximas ou não, né? Porque, por exemplo, já pensou se tem lá 1,95 e tem lá 2, né? Mas eu acho que não seria assim. Eu acho que as alternativas seria tipo 2 vezes 10 na menos 19, sabe? Seriam alternativas desse tipo nessa questão. Então, pessoal, vamos para a física, para a aula 10, que essa parte aqui é bastante teórica. Acredito que as questões aqui não estavam muito difíceis, né? Tem alguma questão aí que vocês foram trabalhar ontem, que a gente viu, na verdade, esse conteúdo ontem, que vocês estão com alguma dúvida na aula 10? Alguma delas? Nós temos questões de eco, de análise de ondas, né, de timbres. Alguma? Caiu tua internet? Tudo bem, bom que conseguiu voltar. Depois pode assistir o vídeo, tá? A gente ficou resolvendo as questões. Alguma aí? Dei uma procuradinha nas questões. Pessoal aí que tá quietinho, não tem dúvida nenhuma? Que coisa, né? Que coisa. A única que eu não fiz foi a 23, que é a aberta de vocês. Meu, eu nem vi a questão lá no final da folha. Pode ser a 21, Tá. 10.21. A 23 eu nem agora que eu fui ver a 23 no final. A 21. Então vamos lá. Uma martela. Peraí, deixa eu pegar ela no quadro. Eu não vi a 23. Olha aqui. 21. Foi a única dessa parte que eu não fiz, tá? Vamos ver, a 21. Então diz o seguinte, ó. Uma martelada é dada na extremidade de um trilho. Na outra extremidade encontra-se uma pessoa que ouve dois sons separados por um intervalo de tempo de 0,18 segundos. O primeiro dos sons se propaga através do trilho com uma velocidade de 3.400 metros por segundo, e o segundo através do ar com uma velocidade de 340 metros por segundo. O comprimento do trilho em metros será de quanto? Então isso aqui, na verdade, é uma questão de movimento, tá? Vamos ver, ó. Nós temos uma diferença entre o tempo do primeiro som para o segundo som, né, de 18 segundos. O primeiro som, ele percorreu essa distância em... fez uma velocidade, então, de 3.400 metros por segundo, uma distância d, que é o que a gente quer saber,
é dada numa extremidade e a pessoa está na outra, né? Então tá. Aí aqui, esse som aqui levou um tempo T, tá? Tempo T. A outra foram 340. E aqui é a mesma distância, só que aqui foi T e teve mais 18 segundos. 0,18. 0,18 segundos. Né? Porque foi o tempo que essa aqui levou para chegar, mais 18 segundos. Então, a gente vai fazer aqui um sisteminha. Vamos isolar os Ds. Vai ficar 3.400 T é igual a essa distância. Ou eu vou, melhor até isolar o T, né? Tá, mas daí vai dar uma conta feia. Vamos fazer assim, eu vou isolar o T, o T, tá? Vou fazer assim, ó. Aqui vai ficar 3.400 T igual a D. T vai ficar D sobre 3.400. Então, no lugar do T aqui, eu vou botar 3.400, mas eu vou trabalhar com essa equação primeiro. 3.400, T mais 0,18 igual a D. Aqui vai ficar... não, aqui é 340, perdão, gente. 340. Vai ficar 340 T mais 340 vezes 0,18. Vamos ver. 340 vezes 0,18. 61,2. Igual a D. No lugar do T, eu vou colocar isso aqui, ó. Então, eu vou ter 340 que multiplica por D sobre 3.400, mais 61,2. Isso é igual a D. Então, aqui eu vou poder simplificar esses aqui. Eu vou ficar com D sobre 10, mais 61,2 é igual a D. Eu posso tirar o mínimo de tudo, tá? Tirar o denominador, que é 10. Então, eu tenho D mais 61,2. Eu fiz ela diferente do que eu fiz a outra, tá? É igual a 10D. Isso vai dar certo? Não vai dar certo essa minha conta aqui que eu fiz errado. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu terminar. Vai ficar 10D menos D é igual a 61,2. 9D 61,2. Por quê? O que eu fiz errado? Alguém me ajuda aí, por favor. Dividido por 9. Deveria dar 68. É, né? Porque o meu tá dando 6,8. Onde é que eu errei? Onde eu errei? Ô, professora, ali o Acho que é no mínimo, por 300. que a professora puxou pro lado da direita? Porque eu fiz Por o que mínimo ficou de tudo. 10D ali? Porque eu tirei o mínimo de tudo. Mas não dá pra fazer só de um lado? Não, faz dos dois e daí tu corta o denominador. Faz dos dois, corta o denominador. Mas não é isso, acho que é aqui que eu errei, ó. Professora, 340 ali na hora vezes... do mínimo, acho que o 61, Ah, aqui fica desculpa, o 612. 61,2 não foi multiplicado por 10. Isso. Por isso que eu tô com 10 a menos aqui. Ah, obrigado. Sabia que alguma coisa estava errada ali no meio da minha conta. 68 metros. Olha, até pode ter um jeito mais fácil, mas eu gosto de complicar, tá? Essa questão aqui, na verdade, nem é uma questão de acústica, tá? É uma questão de movimento, lá de mecânica, tá? Essa questão aqui que a gente fez agora. Uma questão lá de mecânica, da letra B. Que é comparativo de velocidades, né? De tempo de chegada. É lá do princípio da mecânica. Essa aqui.
Eu fiz ela diferente, agora experimentei fazer assim, direto com o D, eu fiz diferente, eu achei o tempo primeiro, depois eu achei a distância. Mas eu fui direto pela... Professora, Diga. eu acho, o primeiro exemplo ali, que é 3.400 é igual a D sobre T, eu chamei o T de T1, aí depois na velocidade de 340 eu chamei de T2. Aí Aham, depois eu sabia que a diferença entre eles ia dar 0,18. Então aham, eu fiz isso, eu achei duas funções, né, em relação à distância, e uhum. depois eu achei ela direto, tirando a diferença entre T2 e T1. Deu certo também. Deu? Essas questões são questões bem clássicas lá do começo da mecânica, aquela parte de velocidade, velocidade média, sabe? Essa parte aí não é tão normal dentro da acústica, né? Mas aparece aí também. A 23 eu não me arrisco a fazer agora com vocês, não, porque eu não fiz ela ainda. Eu nem li ela, na verdade, eu vi ela agora. Mas eu já vou fazer a chamadinha com vocês rapidinho, porque senão eu como o tempo da próxima aula de vocês, tá? Vamos lá. Bem rapidinho. Vamos para a chamada. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Então, agora, quem não estava prestando atenção, volta ligeiro para a aula. Vamos lá. Vou começar pelo terceiro EMA. Aline, Bernardo e Brian. Alguém aí? Aline, Bernardo, Brian tá aí? Eu vi ele entrar. Camille, Cecília e Cíntia. Oi, tá. Ok. Daniele, Eduarda e Emily. Daniela, Eduarda, Emily tá aí? O Eric justificou. Gabriel, Abreu, Gabriel Costa, Guilherme. Ok. Júlia, as três estão aí. Júlia Paiva, estão aí. Júlio, Chiara e Leonardo. Se eu pular alguém, me grita. Júlio, tá por aí. Leonardo tá aí. Chiara. Júlio. Chiara. Letícia, Luiz Otávio e Manuela. Manu. Luiz Otávio. Tá. Maria Clara, as duas estão aí. Qual delas está aí? Tá. Maria Eduarda, Mariana. Mariana está aí. Maria Eduarda. E Samara e o André. O André está aí. A Samara entrou antes. Bom dia, professora. Oi, quem foi que respondia? A Samara? Eu. Oi, que vozinha de sono. Tá, Maria Eduarda tá aí também. Tá, vamos pro terceiro em. Qualquer coisa, depois se alguém tiver dúvida se ganhou falta ou não, me chama, tá? Depois eu vou mandar os... Ana, Beatriz, Bruna. Aqui, prof. Oi, Beatriz tá aí, Bruna tá aí? Tá. Caio, Davi, Stephanie. Davi, Stephanie. Tá. Gabriel, Henrique, Igor. Presente. Ok. João Vitor, Júlia. Júlia tá aí, João Vitor. Kaique. Presente. Oi. Larissa, Lauro. Lucas Araldi. Tá aí. O Rigueto.
Tá aí? Tô aqui. O Martins está aí. Presente. O Gonçalves. Estão aí? Professora. O Luiz Carlos. Luiz Carlos estava aí. Ok. Luiz Felipe. Marcelo, Natália. Ok. Natália, Nicole, Patrick. Presente, professora. Vamos lá. Nicole. E Tainá e Vinícius. Presente. Presente, professora. Olá. Então, pessoal, boa semana. Estudem, tá? Semana que vem a gente vai ter aula, a gente vai começar a apostila 6, tá? E já vou liberar a P2 para vocês. Quanto à segunda chamada da P1, eu ainda estou conversando com a coordenação, a gente está esperando ver se vem as respostas do positivo, não, do Clipe Escola, né? Porque eu não recebi muitas provas, eu ainda não sei o que eu vou fazer. Caiu, Marcelo, tudo bem. Qualquer coisa, gente, se acontece isso, vocês me avisam, podem me chamar no WhatsApp, tá? Para saber se eu dei presença ou não. Ok, pessoal? Então, uma ótima semana para vocês. Tá bom? Ok, professora. Tchau, até semana que vem. Tchau, prof. Tchau, Qualquer professora. coisa, qualquer Professora, dúvida, pode me chamar. Diga? Não, boa semana. Tá. Tá bom, então. Tchau, pessoal. Ótima semana para vocês, tá? Fiquem bem.